Hello, welcome! How are you doing? Okay, as you know, this week we are going to talk about relationship. And then we have one task here just to improve our English, okay? So, come with me. Bom, como vocês viram, essa semana a gente vai falar sobre relacionamentos. E aqui a gente tem um texto que vai nos ajudar a entender e a melhorar o nosso inglês em relação a isso. Você já chegou aqui, você já viu, você já entendeu, né, simpatia? Que a gente está na aula do texto com áudio. Uma das aulas mais esperadas e mais queridas daqui do curso. Vocês sempre me dão feedback do quanto vocês gostam. Eu adoro esses feedbacks, continuem. Bom, a gente tem um texto que você já sabe que fica liberado para você fazer o download. Nesse texto a gente tem um áudio de nativos para que você possa entender. Aqui a gente trabalha pelo menos duas variantes da língua, né? Que é o inglês britânico e o inglês americano. E tem o inglês português também, o inglês brazuca, né? Digamos assim, que é o inglês da Teacher Lori aqui. Claro, a gente não vai poder trabalhar. O inglês é uma língua global, com todas. Com o inglês indiano, inglês da África, inglês da Nova Zelândia, inglês da China. Não dá pra gente trabalhar com todas essas variantes. Mas o que a gente quer mostrar o tempo todo é que você tem que manter na sua mente que o inglês é uma língua global, uma língua franca, utilizada por todos os povos. Então não existe mais essa coisa de inglês americano ou britânico só, tá? É importante que a gente mantenha isso em mente. Aqui a gente coloca esses dois por serem os mais antigos, talvez os mais modelões, o que a gente chama de Standard English, para que a gente possa trabalhar essas duas variantes. Mas não existe só essas duas variantes da língua inglesa. É importante que a gente deixe isso claro para que você aprenda que você precisa explorar outras possibilidades. Então, no seu tempo em que você não estiver em sala de aula, uma excelente ideia vai ser você utilizar aí a internet para buscar outras fontes para você ouvir material autêntico de outros países. Isso vai fazer com que você melhore cada vez mais o seu listening. Ok? Dito isso, vamos cair aqui e mergulhar no nosso texto com áudio da semana. E o título é What's the matter? What's the matter? Vamos colocar o título aqui em cima. Ó, What's the matter? Bom, esse What's the matter, ele significa qual o problema? O que rolou? Tá? Então vamos colocar assim. Qual o problema? What's the matter? Qual o problema? E aí a gente vai contar hoje com a ajuda do James e do John para que a gente possa melhorar o nosso inglês e para que a gente possa aprender. Então vamos lá. Então a gente tem dois amigos aqui e a gente vai dar uma estudada em inglês com eles. Olha lá, o James diz: Hey John, I've been calling you. E aí a gente já para aqui, logo no início, ó. I've been calling you. Essa estrutura, I've been calling you, tá? Essa estrutura é uma estrutura conhecida como present. A gente ainda não viu, tá? Fica tranquilo. Nada de estar aí roendo os cotovelos. Present, perfect, continuous. Continuous. Oh gosh. Continuous. Yeah. Tá faltando alguma coisa aqui. Aqui. Tá faltando. Beleza. Então, present perfect. Hoje foi dia, olha lá. Present perfect continuous. Como é que é formada essa estrutura? Olha o que a gente está vendo aqui. Eu comi o E. E nem tô com fome, olha lá. I've. Ok? Vamos por partes. Esse I've aqui, ó, ele quer dizer I plus have. I've. Repete. I have. Ok? Então, para essa estrutura, esse tempo verbal, que depois a gente vai ver como é que eu deixo de usar, a estrutura dele é o seguinte, ó, é um sujeito, aí eu vou ter o sujeito, que no nosso caso, na grande maioria das vezes, ou é um nome, ou é um pronome, né? Aqui a gente tá vendo o pronome I, sujeito. Eu vou ter o verbo have ou o verbo has. A gente já sabe que has eu vou utilizar para terceira pessoa, he, she, it. Uma coisa importante é a gente lembrar o seguinte, a gente lembrar dos códigos. Então, lembra lá os códigos, que aqui a gente chama de código e o mundo aí fora chama de verbo auxiliar. Então, esse
código or have or has, ele vai ser o código para esse tempo verbal aqui, ó, Present Perfect Continuous, que nós vamos ver em detalhes mais lá na frente, tá? Então, olha lá. É o sujeito mais o verbo have or has, mais um verbo normal, vamos chamar de verbo normal, mais o ing, mais o complemento. Vamos dar uma olhada se é exatamente isso que ficou aqui, olha lá. Sujeito, I. O código, V, que aqui é o have. Depois, eu tenho... Ai, comi o verbo been. Como assim? Dos mais importantes, been. Então, o americano diz mais abertinho, been. O britânico diz mais fechadinho, been. Been, call, olha lá, o verbo, mais o ing. In. I've been calling you. Então, esse tempo verbal, ele trata aí de uma coisa que começou no passado e que se arrastou até o presente, que no presente ainda é verdade. Então, eu fazia no passado, vim fazendo até o presente. Então, I've been calling you all day. Eu venho ligando para você o dia inteiro. Vamos colocar assim? Eu venho ligando. Eu venho ligando para você o dia inteiro. Então, foi isso que o James disse, ó. I've been calling you all day, o dia todo. I've been calling you all day. What's the matter? Qual o problema? You look terrible. Você tá horrível. Então, quando a gente usa essa estrutura you look terrible, a gente tá falando da aparência física, né? Tipo assim, normalmente você usa com pessoas que choraram muito, estão com muitas olheiras, fisicamente, os cabelos lá em cima. Oh my God, you look terrible. Aí ele pergunta, ó, have you been crying? Have you been crying? Mesma estrutura do present perfect continuous. Só que pay attention, veja só, ele tá utilizando essa estrutura do present perfect continuous em pergunta. Ó, vê que ele trocou os lugares. Então ele disse, have you been crying? Have you been crying? Tá? Ó, vê que o código está começando a frase. Isso aqui eu já sei, Tia Laura, porque é uma pergunta, ó lá. Então, você andou chorando? Vamos traduzir assim? Você andou chorando? Que a gente diria muito brasileiro isso, né? Você andou chorando? Então, have you been crying? Você andou chorando? Aí o John diz, yeah, man. I've been crying all day long. Essa estrutura all day long é tipo o dia inteiro, o dia todo. All day long, o dia inteiro. Tá? Então ele disse, I've been crying. Então ele perguntou, have you been crying? E ele disse, I've been crying. Ó, eu estive chorando. I've been crying. Então, tipo assim, eu estive chorando. Eu estive chorando, eu andei chorando, nessa estrutura aí. Eu estive chorando, sim. Ele disse, I've been crying all day long. I feel terrible. Eu me sinto péssimo. I feel terrible. Jane cheated on me. Jane cheated on me. Então, esse cheat on é um phrasal verb que fala sobre traição. Então, fulano traiu alguém, tá? Vou botar assim, trair. Aí tem o betrayal, que quer dizer trair. Então, esse é o verbo, né? E o cheated on é o phrasal verb, que a gente vai utilizar para substituir, tá? Então, essa ideia aí é que fulano traiu ciclano. Então, quando ele diz Jane, e aí ele diz Jane cheated on me. Então, ó, percebe que tem um ED aqui, ó. Então, trata-se de um verbo regular. Verbos que tem ED no final são verbos regulares, ok? Então, ó, a Jane me traiu. Então, isso está no passado. Jane me traiu. Aí ele diz, how could I be so naive? How could I be so naive? Como eu posso ter sido tão ingênuo, naive, ingênuo? How could I be so naive? E ele utilizou o could, que é essa ideia de como poderia, né? Então, como eu pude ser tão... Então, vamos colocar aqui assim. Pude, né? Como eu pude ser tão ingênuo?
How could I be so naive? E esse so que a gente vê sempre, que às vezes está nos dando essa ideia de muito. Né? Então, how could I be so naive? Como é que eu pude ser tão ingênuo? Disse ele. Aí o James diz, wait. You mean Jane? Então, você quer dizer a Jane? É uma surpresa, né? You mean Jane? Aí ele diz, I'm sorry to hear that, man. Então, você pode utilizar essa expressão, I'm sorry to hear that, porque esse hear é o verbo ouvir. Você pode utilizar em momentos em que você quer dizer para a pessoa assim, poxa, sinto muito, né? Sinto muito, poxa, sinto muito isso aí, que isso aconteceu. Então, uma das formas é de você dizer que sente muito em ouvir aquilo. Então, ele diz, I'm sorry to hear that, man. I thought, tá? I thought significa eu pensei. I thought, ó. I thought, eu pensei. Aí ele diz, I thought that things were getting serious. Eu pensei que as coisas estavam, ó, passado, were, passado. Getting serious é ficando séria, né? Um relacionamento ficando sério, as coisas estavam ficando sérias. Então, I thought that things were getting serious between you two. Between you two, entre vocês dois. Ó, entre vocês dois. Between you two. Aí ele disse, last week, semana passada. Last week, you told me you proposed to her. Semana passada você me disse que você a pediu em casamento, ó. Proposed to her. Vê que tá com ED aqui, ó, gente. Tá no passado, tá? Porque o verbo é propose. Vou botar assim no presente, present. No passado, proposed. Então, ele proposed to her, pediu em casamento. Ó, proposed to her, pediu em casamento. Ok? Ele disse, last week, semana passada, you told me, você me disse, you told me you proposed to her. And she said yes. Semana passada você me disse que você a pediu em casamento e ela disse, ó, she said yes. E ela disse sim. How can this be possible? Como isso pode ser possível, gente? Então ele tá bem assustado, né? How can this be possible? Como é que isso pode ser possível? Aí ele diz, are you sure about that? Are you sure about that? To be sure significa ter certeza. Então, vê que ele perguntou, are you, você tem, are you sure about that? Você tem certeza disso? How can you be so sure? Como é que você pode ter tanta certeza? Então, como é que você pode ter tanta certeza? Ficaria pra gente assim, ó. How can you be so sure? How can you be so sure? Então, como? How can you be so sure? It's a question. Como você pode ter tanta certeza? Como é que você pode ter tanta certeza? Tá? Como é que você pode ter tanta certeza? How can you be so sure? Aí ele diz, unfortunately, yes. Infelizmente. Esse Tzinho aqui, ó, é um silent T. A gente não diz necessariamente unfortunately. Mas, Teacher Lori, eu posso ouvir isso? Pode e vai, tá? O inglês americano mais, ele come isso, ele diz unfortunately, mas outras variantes da língua você pode ouvir unfortunately. Ou até mesmo dentro dos Estados Unidos em algumas regiões, ok? Então você pode ouvir das duas formas. Unfortunately, yes, unfortunately, yes. Unfortunately, yes. I have all proof about her cheating. Eu tenho todas as provas. I have all proof about her cheating. Eu tenho todas as provas sobre a traição dela. Someone took photos of her and the other guy in Paris. Então alguém, ó, took photos, tirou. Passado do verbo take. Deixa eu colocar o verbo take aqui.
Tirar, pode ser pegar também. É um verbo que vai depender do contexto, tá? Tirar. Só que aí disse, ó, took photos. Então, tirou fotos. Ok? Of her and the other guy in Paris. Dela e do outro cara, other guy, in Paris, em Paris. And send to me, olha o verbo como tá no passado, ó. E me enviou, and send them to me. Send them to me, ó, send them. Porque o verbo, ele tá no passado. Send them, send them, send them. O verbo é send no presente, tá? É o verbo enviar. Então, vou colocar aqui, assim, enviar. To send. É o verbo enviar. Ok? Então, ó, ele disse, alguém tirou foto deles dois e me mandou. Aí ele diz, I trust her with all my heart. Então, trust significa confiar. É o presente, vou botar assim, gente, não escrevo muito. Present, tá? E confiar. Então, ó, trust. Passado, trusted her. Trusted her significa que você confiou nela. Então, ele confiou nela. Tá? I trusted her with all my heart. Eu confiei nela com todo o meu coração. Então, ele pergunta, ó, how could she be so unfaithful? Então, o unfaithful means infiel. Como é que ela pode ser tão infiel? When she told me that she was moving to Paris, quando ela me contou que, when she told me that, quando ela me contou que, então, when she told me that she was moving to Paris, she was moving to, que ela estava mudando para, ok? She was moving to Paris. Aí ele diz, she was moving to Paris here. For work, a trabalho. I thought, de novo, olha, eu pensei. I thought that this long distance relationship thing. Então, ele disse essa coisa, quando eles trazem esse thing no final, essa coisa de relacionamento à distância. Então, relacionamento à distância, long distance relationship, em inglês, would be the end of us. Would be the end of us. Seria o final da gente, seria o fim pra gente, tá? Would be the end of us. Seria o fim para a gente. Para a gente, aí como ele tá dizendo, como se fosse como casal, né? Ela se mudou para Paris, eu achei que esse negócio desse relacionamento à distância acabaria a nossa relação. But, ele diz, she promised me that she loved me. Ela me prometeu que me amava. She promised me, então do verbo promise, no presente, prometer, tá aqui, ó, promised, no passado. Very good. Então, ela me prometeu. She promised me. Ela me prometeu that she loved me. Ó, de novo também aqui, ó, no passado. Tem ED. Então, that she loved me. She loved me. She loved me. Aí ele diz, she broke my heart. Ela partiu meu coração. Então, break heart é uma forma de dizer partir coração. Magoar, né? Vamos colocar assim. Então, vê que o break tá no passado. Então, tá broke. Então, partiu. Então, ela partiu meu coração. She broke my heart. Aí ele diz, o James, I don't know what to say for you. Seriously. I don't know what to say for you. Seriously. I don't know what to say for you. Eu não sei. I don't know. O que dizer a você? What to say for you. I don't know. Seriously. É sério. Aí ele diz, maybe it's better now than later. Maybe it's better now than later. Talvez seja melhor agora do que mais tarde. Então, maybe it's better now than later. Então, talvez
seja melhor agora do que... Dá essa ideia mais tarde, tá? Do que mais tarde. Porque a gente tem later, ó. Dando essa ideia de mais tarde, tá? Que a gente viu na forma comparativa, né? Então, later, mais tarde. Aí ele diz, man, I'm terrible with these things. Eu sou muito ruim, eu sou terrível com essas coisas de aconselhar. Então, man, I'm terrible with these things. Eu sou terrível com essas coisas. But I'm here for you. Então, quando você diz I'm here for you, você está dizendo eu tô aqui para você. Se você precisar chorar, I'm here for you. Então, vamos colocar assim. Eu tô aqui para você. Eu tô aqui para você. A gente também pode dizer assim, you can count on me. You can count on me. Que aqui, esse daqui ficaria assim, ó. Você pode contar comigo. You can count on me. You can count on, ok? You can count on me. Você pode contar comigo. Poderia ter também aqui, I'm here for you. Os dois dando essa ideia de eu tô por aqui, pode contar comigo. Always, sempre. Aí ele vem, have you told your mother already? Have you told your mother already? E aqui a gente tem uma forma do present perfect, que é o tema da nossa aula dedutiva desse módulo. Então, present perfect, ok? Então, present perfect é uma ação que a gente está falando no passado, mas é que ela reflete, ou ela tem uma consequência, ou ela tem um efeito do que aconteceu no passado, no presente. Eu gosto muito de chamar o present perfect de um passado sem tempo. Então, quando ele diz assim, have you told your mother, ele está dizendo, você já contou, tá no passado, já contou a sua mãe, tá? Então, ó, a estrutura, tudo sobre o present perfect, nós vamos ver na nossa aula dedutiva. Então, ó, have you told you... Então, essa ideia, você já contou? Have you told you? Você já contou? Então, ele diz, have you told your mother yet? Already? Você já contou? E esse already aqui é esse já. É uma palavra enorme só para dizer já, né? Uma palavra tão pequenininha em português. I know. Muito pequenininha. Isso tudo só para dizer já. Então, ó, já contou para sua mãe? Aí ele diz, because I know how excited she was about the wedding. Porque eu sei. Porque eu sei, because I know how excited. O quão animada, empolgada, excited she was about the wedding. Ela estava por causa do casamento. Ok? Aí ele disse, I haven't said her yet. Eu não falei para ela. Yet quer dizer ainda. Ainda. Eu não falei para ela ainda. I haven't said her yet. De novo, essa estrutura também, ó, que a gente vai conhecer mais em detalhes na fase dedutiva, também tá no present perfect. Aí ele diz, she loves Jane just like a daughter. Ela ama Jane. E ó, a gente tem aqui, ó, um Szinho no final, porque she, terceira pessoa, tá conjugado. Ela ama. She loves Jane just like a daughter. Ela ama a Jane como uma filha. I remember the first time I met Jane at a university. I remember the first time... Eu me lembro a primeira vez... I remember the first time I met Jane. Eu me lembro a primeira vez que eu conheci, que eu encontrei a Jane at a university, na faculdade. Mom was so proud that I found a perfect girl. A minha mãe estava tão orgulhosa, so proud, tão orgulhosa. Minha mãe estava tão orgulhosa, so proud, that I found a perfect girl, que eu encontrei a garota perfeita. She used to say, opa, ó, o nosso used to aqui. Então, ela costumava dizer, ó, used to say, costumava dizer, she used to say, ela costumava dizer that we were like soulmates. That we were like soulmates. Nós éramos como alma gêmeas. Peraí, deixa eu botar o acento. Aí vou começar a botar tudo sem acento, tá, gente? Pra ir mais rápido. Então, olha lá, ó.
We were like soulmates. Vê que esse like aqui, ó, o sentido dele aqui não é gostei, tá? Ele tá com uma conjunção como. Aí ele diz, on our first day, no nosso primeiro encontro. On our first date, porque esse date é o encontro, nosso primeiro encontro. Então tá assim, no nosso, né? No nosso primeiro encontro, Mom gave me money. A minha mãe, ó, gave é o verbo no passado, porque o presente dele é give. Ah, ele não tem ED, então ele é um verbo irregular, tá? Então, gave me, me deu. Então, Mom gave me money to buy flowers. A minha mãe me deu dinheiro para comprar flores, because I was broke at the time. Quando você diz I was broke, uma pessoa que tá broke é uma pessoa que tá ruim, ó, de grana, tá? Então, quando ele disse I was broke, eu estava quebrado de grana. Eu estava quebrado, sem grana. Vou botar assim, sem grana. Eu estava quebrado naquela época. Because I was broke at the time. Eu estava quebrado naquela época. Ó. Aí o James diz, yeah, wow, everybody will be so surprised. Todo mundo vai ficar muito surpreso. I mean, we thought that we were a perfect match. We thought that you were a perfect match. A perfect match é tipo assim, a batida perfeita, a combinação perfeita, né? Então, perfect match. Então, assim, combinação perfeita. Like feijão e arroz, café com leite, pão e manteiga, tá? Então, ele diz assim, but man, don't be so sad. Não fique tão triste. Como não, né? Don't be so sad. I mean, there are plenty of beautiful girls out there. Ei, Jesus. Então, tem um bando de mulheres, tem muitas mulheres, muitas garotas bonitas lá fora, esse out there. Tipo assim, no mundão, né? Então, ele diz a plenty of. Então, esse plenty of dá a ideia de muitas, um montão. There are plenty of beautiful girls out there. I have a cousin, Isabel. She always had a crush on you. Já tá querendo arrumar o cara com outro, ó. To have a crush on you. Ter um crush em alguém é ter uma queda por alguém. Queda por alguém. Então ele disse, I have a cousin, Isabel. She always had a crush on you. Ela sempre teve uma queda em você. Sempre foi caidinha por você. Aí o John diz, I don't feel like meeting another person right now. Bom, quando a gente utiliza assim, ó, I don't feel like e nananã, tipo assim, eu não tô afim. Eu não tô afim. Eu não tô afim. Afim de. Tá? I don't feel like eating popcorn. Eu não tô afim de comer pipoca. I don't feel like drinking Coca. Eu não tô afim de beber Coca-Cola. Então, nesse caso, ele diz I don't feel like meeting another person. Eu não tô afim de conhecer outra pessoa agora. Tá? Aí disse James. So, please, don't try to set me up with somebody. Então, esse set, SB, up. O que é esse SB aqui? É somebody. Vou botar assim. Então, set somebody with significa armar alguém com. Armar alguém com. Então, tipo assim, com fulano. Eu tenho um amigo, meus dois amigos estão solteiros, eu vou armar eles dois, né? Armar é uma coisa muito baiana. Não sei no seu estado como é que é, mas aqui é muito assim, armar fulano com ciclano. Então, o phrasal verb que você vai usar é esse aqui, ó. Set up. Então, set somebody up with. Armar alguém com uma outra pessoa. Aí o James diz, ok, but eventually you need to get over her. Mas um dia, lá na frente, né, eventualmente, você vai precisar superar. Então, superar, get over alguém. Você precisa superar alguém,
get over. Nesse caso ele diz get over her, superá-la, superar essa menina. And go on a date again. And go on a date. Go on a date. E voltar a ir a encontros, né? Ir a encontros. Ir a encontros. Então, ir a encontros. How about a blind date? Blind date é um encontro às cegas. Então, você não sabe a pessoa, seu amigo levou fulano, eu vou chegar lá, vou levar uma amiga. A sua amiga, eu vou levar um amigo. E aí, você não conhece a pessoa e lá que vão se conhecer. Então, ele diz, how about? Quando a gente usa esse how about, a gente está dizendo, então, que tal? Que tal um encontro às cegas? Aí o John diz, James, come on. Tipo, fala sério, cara. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Não faz sentido nenhum. I got engaged a few weeks ago. Eu estava, got engaged, é tipo assim, eu noivei, tá no passado. Eu noivei. Então ele diz, eu noivei algumas semanas atrás, a few weeks ago. Algumas semanas atrás. Tipo assim, it doesn't make any sense. I got engaged a few weeks ago. Não faz nenhum sentido. It doesn't make any sense. Não faz nenhum sentido. I got engaged. Eu noivei a few weeks ago. Algumas semanas atrás. And Jane and I just split up. E a gente, terminou agora. Acabou de terminar. A gente acabou de se separar. Give me a break. Então, split up é esse separar. Aí ele diz, give me a break. É tipo, dá um tempo, pô. Tá? Give me a break. Dá um tempo, colega. Tipo, se toca. Quase isso. Dá um tempo. I don't know why it's so difficult to have a serious conversation with you. Eu não sei porque é tão difícil ter uma conversa séria com você. I don't know why. Eu não sei porquê. I don't know why. Eu não sei porquê. It's so difficult to have a serious relationship. I don't know why it's so difficult to have a serious conversation with you. Uma conversação séria com você. Não sei porque é tão difícil. Hey, I have to go. See you later. Aí ele disse, what have I done? What have I done? What have I done? O que foi que eu fiz? Sem noção total e ainda pergunto o que fez. É, cada coisa. What have I done? O que é que eu fiz? Aí ele, ok, vai. What have I done? O que é que foi que eu fiz? Bom, nessa aula tá cheia de expressões que a gente vai continuar vendo, obviamente, na nossa word list. As expressões estão lá na word list, mas são expressões maravilhosas. Got engaged, proposed to, cheating on. Expressões que falam sobre relacionamento amoroso. Gostou da aula? Eita, maravilha! Se quiser, pode deixar um comentário aqui, que eu vou responder a todo mundo. Outra coisa importante, continue estudando aqui embaixo. Eu vou deixar para você o material em PDF. Também vou deixar o material em MP3 para que você continue estudando e ouvindo. A dica você já sabe. Estuda, lê, ouve ao mesmo tempo, lendo. Depois lê em voz alta. Depois pega o áudio e fica ouvindo o áudio durante uma semana. Ok? É isso. See you next class. Bye, bye.